Amém. As nossas crianças estão subindo, elas estiveram aqui, né? E junto com ela é um monte de gente que trabalha no Ministério Infantil, um ministério árduo, né? Abençoado, mas árduo, né? A gente precisa de muita gente para trabalhar no Ministério Infantil. Nós louvamos a Deus. Eu quero, antes de começar a pregar, você que é mãe, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que é mamãe, vem aqui. Vou falar que nem Pedro e João, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Isso, quanta mamãe linda que a gente tem aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Rapaz, esvaziou a igreja. Glória a Deus por isso. E você aí, em homenagem às suas mães, fica de pé, estende suas mãos para elas. Coloca a sua também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos a Ti, Pai. Louvamos a Ti por cada uma dessas irmãs aqui, que tem esse privilégio, esse presente de Deus de ser mãe. Mãe é um ministério. Mãe é algo extraordinário, Pai. Que o Senhor possa estar enchendo cada uma delas de sabedoria. Que seus filhos possam aprender a honrá-la cada dia mais e mais, Pai. Que o Senhor possa multiplicar os anos de cada uma aqui na terra. Que o Senhor possa honrar cada uma aqui de forma especial, Pai. E que elas possam ser, Pai, graciosa aos seus olhos. Que elas possam ser amadas, Pai, respeitadas, valorizadas, como o Senhor assim o deseja. E se alguma mãe aqui está triste, seja qual for o motivo, que o Senhor seja a alegria e a esperança dela. E possa entender porque o Senhor a valoriza, Pai. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos bater palma para essas mães aqui, maravilhosas. Poder assentar. Nós estamos no mês da família, esse mês nós vamos falar sobre família, mesmo o próximo domingo, que é o domingo de Pentecoste, mesmo sendo Pentecoste, a gente vai botar a família do meio também no Pentecoste, né? Vamos botar fogo santo na família aqui, mas a gente falar sobre família, eu quero usar uma frase, eu sei que hoje é o Dia das Mães, então a família está incluída, quero usar uma frase que você certamente já ouviu várias e várias vezes, na escola, às vezes até na igreja, aquela frase, quem vai ser o primeiro? Quem não esteve na escola e a professora ia perguntar algo e vai dizer, quem vai ser o primeiro? Quem quis ser primeiro para essas horas? Ninguém. Quando o pastor, seja qual for o pastor, faz um apelo, as pessoas ficam orando assim, com o olho aberto, o outro fechado, esperando quem vai ser o primeiro no altar. Depois que for o primeiro, eu vou. Mas ser o primeiro, eu não consigo. Eu não tenho coragem de ser o primeiro. Ainda mais se eu sentar lá atrás da igreja. Eu tenho que andar a igreja toda. E olha que a nossa igreja nem tão grande assim. Mas falar, eu vou ser o primeiro, para essas coisas a gente não gosta de ser o primeiro. A gente escapa ou tenta escapar disso, de ser o primeiro para essas coisas. A gente só é primeiro, gostamos de ser primeiro naquilo que vai beneficiar as nossas vidas. Mas eu quero fazer essa pergunta para você. Quem quer ser o primeiro para ser o instrumento de Deus para a sua família?
Quem quer ser o primeiro de ser o instrumento de Deus que vai transformar a sua família, que vai revolucionar a sua casa? Eu gostaria que você falasse com o Espírito Santo: eu quero ser o primeiro. Eu quero ser esse instrumento de Deus que vai abençoar a minha família, que vai transformar a minha família. Eu quero ser o primeiro a ver Deus usando para transformar a família do qual Deus colocou na minha vida. Eu quero que você aceite esse desafio. Você aceita esse desafio? Dá um glória a Deus aí. Então você vai usar esse texto aqui e vai falar alto esse texto. Mas aonde está Paulo, você vai falar o seu nome. E aonde está gentios, você vai falar o sobrenome da sua família. Deu para entender? É difícil não, né? Olha só, você vai falar esse texto junto comigo, que é Efésios capítulo 3, verso 1, mas aonde estiver Paulo, você vai falar o seu nome. No meu caso é Severino. E aonde está gentios, você vai falar o sobrenome da sua família. Amém? Então vamos lá? 1, 2, 3 e já. Por esta causa, eu, Severino, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, queridos. Eita glória, hein? Deu até para embolar um pouquinho. Mas veja agora Paulo, ele aceitando esse desafio de transformar a família dele, e aqui no livro de Efésios, é um livro extraordinário, porque no livro de Efésios, ele vai falar de família de forma ampla. Ele vai falar que a família no final do livro ele vai dizer na família mesmo, marido, esposa, filhos, mas no livro todo ele vai dizer família como família de Deus. Nós somos a família de Deus como igreja. Ele vai dizer, a igreja é a família de Deus. E nós vamos usar esse aspecto de família que ele coloca na igreja, e ele vai no final do livro falar também da família normal de cada um de nós, e é por isso que ele termina o livro de Efésios falando sobre a família, sobre o que o marido tem que fazer, o que a esposa tem que fazer, o que os filhos têm que fazer, o que os pais têm que fazer, porque em todo o livro ele vai apresentar esses requisitos de família. Mas para nós sermos aqueles que vamos ser usados por Deus para abençoar a nossa família, nós precisamos, acima de tudo, aceitar o desafio de ser prisioneiro de Cristo, estar preso em Cristo, para que Cristo possa transformar nossas vidas e, através de nós, transformar a nossa família. O desafio de ser prisioneiro de Cristo, para que nós possamos fazer a diferença na nossa casa e na nossa família. E como é que eu posso fazer isso? Como eu posso fazer essa diferença? Sendo eu prisioneiro agora de Cristo, e por amor a Cristo e a minha família, e veja que o texto diz que nós lemos, que você falou, que ele é prisioneiro de Cristo não só para a glória de Deus, mas também para abençoar os gentios, para abençoar a sua família em Cristo Jesus. E você vai ser prisioneiro de Cristo não só para a glória de Deus, mas também para abençoar a sua família, a sua casa. E como é que eu posso fazer isso? Como eu posso ser uma bênção? Como é que eu posso ver Deus transformando o meu lar? Primeiro, eu quero que você aceite esses desafios. Seja você e deixe o outro ser ele. Olha, preste atenção nisso. Seja você e deixe o outro ser ele em favor da unidade da sua família. Seja você, irmãos. Olha esse texto aqui que fala exatamente isso em Efésios. Para que, pela igreja, e eu vou colocar a igreja aqui entre aspas também, família, porque aqui também a igreja é a família de Deus, e a gente pode usar isso como uma referência também à nossa família, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora nos principados e potestades e nos lugares celestiais. O que esse texto está dizendo? Para que a igreja, nós como família de Deus, e a sua família, ela precisa ser a multiforme sabedoria de Deus. Ela tem que ser várias vezes diferente. Ela não pode ser uma forma só.
ela tem que ser multiforma. Por quê? Porque são pessoas de formas diferentes, de culturas diferentes, de jeito diferente, olha, de criação diferente, de sexo diferente, de idades diferentes, de pontos de vista diferentes. Nós somos diferentes e devemos celebrar a nossa diferença. Precisamos celebrar a diferença que nós temos um dos outros e precisamos ver que a diferença é boa. É bom ser diferente. É bom estar com pessoas diferentes. Não precisamos pensar todo mundo igual. Não precisamos ter as mesmas opiniões. Não precisamos torcer para o mesmo time, uma pena. Não precisamos nada de uma dessas coisas. Podemos ser pessoas de estados diferentes, de países diferentes, só não dá para ser de planeta diferente. Mas nós podemos e devemos ser diferentes e celebrar essa diferença. E aqui, Paulo estava escrevendo, dizendo, a igreja, a família, é a multiforme sabedoria de Deus. Mesmo sendo diferente, ela ainda continua sendo unida. E quando ela é unida no meio das diferenças, o texto diz que ela passa a ser conhecida pelos principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe o que é isso? Passa a ser conhecida e temida pelo diabo. Os principados aqui, potestado, principado vem de príncipe. E potestade vem de poder. E é o principado e potestade nas regiões celestiais aqui, é que mostra celestiais é um local, né, espiritual, aonde ficam os anjos, o diabo. E nesse local, o diabo, ele passa a conhecer a igreja, e ele passa a conhecer a sua família. O diabo não teme uma igreja pelo tamanho dela, e também não vai temer a sua família, porque ela é grande, é pequena, tem dinheiro, é pobre, mas ele teme quando vê que vocês são unidos. Quando a igreja é unida, quando a sua família é uma família unida, mesmo diante das diferenças, respeitando as diferenças, até o diabo treme e conhece. Você conhece aquela família? Você conhece aquela igreja? Um diabo talvez fale com o outro. Oh, você já ouviu aquela igreja? Aquela família, aquela igreja, o pessoal é unido. Olha aquela família, eles são unidos. Eles aceitam as diferenças entre eles. Um grande desafio que nós precisamos, como prisioneiros de Cristo, aceitar, é aceitar as diferenças. Aceitar você ser, você, como você é. Vou falar um problema, um erro comum em algumas famílias. Talvez, minha irmã, você é uma mãe que cria o seu filho sozinho. Você não tem ajuda do pai. Talvez porque você é viúva. Talvez porque ele te separou. Seja qual for o motivo, é muito comum na nossa sociedade mães que criam seus filhos sozinhos. Aí vem a mãe e pensa que pode ser pai e mãe. Já que meu filho não tem pai, eu vou ser pai e eu vou ser mãe. Você está tentando ser quem você não é. Você não pode ser quem você não é. Você não pode ser pai. Por mais que você queira, por mais que o seu filho necessite, que realmente todo filho precisa da figura paterna, na mesma forma que precisa da figura materna, mas você não pode ser quem você não é. Você tem que aceitar quem você é. Você é mãe, seja a melhor mãe possível para a glória de Deus. Mas não tente ser o que você não é. Aí você vai dizer, mas meu filho não tem pai. Creia, ensine a ele, você tem um pai que é o Senhor Jesus. Você tem um pai celestial que vai te amar e vai suprir essa necessidade paterna que você tem. É algo raro, mas talvez tenha um pai que cria um filho sozinho, que é raro. Porque o homem, quando está sozinho, vê um monte de filho, a primeira coisa que ele tenta fazer, desesperadamente, é casar. Porque ele não aguenta o tranco. A mulher aguenta, mas o homem normalmente não aguenta o tranco. Mas se você está nessa situação,
Que bom que o Senhor é como um anjo. Ele não tem sexo, ele pode suprir a necessidade materna do seu filho, mesmo ele sendo pai. Mas você não consegue. Às vezes queremos ser o que não somos. Eu não posso chegar aqui e tentar cantar, porque simplesmente não sou eu não sei cantar. Eu só sei pregar. Tem pastores que conseguem cantar, pregar, sapatear, né? Rolar, gritar. Eu fico só no pregar. Deus não me deu múltiplos talentos nessa forma. E eu tenho que ser quem eu sou e não tentar ser quem eu não sou. Mas eu tenho que aceitar o outro a ser como ele é. E nós temos um problema, que é o problema de tentar ser como Deus. Talvez você diga assim: Deus me livre, eu não quero ser como Deus. Você quer ser como Deus? Você se acha Deus? Alguém se acha Deus aí? Dá uma glória a Deus. E se eu falar que você se acha? E algumas vezes você cai em tentação se achando Deus. Quando você quer que alguém seja sua imagem e semelhança, porque se você quer que alguém pense como você quer que alguém seja sua imagem e semelhança. E nós só somos imagem e semelhança de Deus. Se você acha que a pessoa tem que pensar igual a mim, tem que ser de direita, ou tem que ser de esquerda, tem que ser de cima, ou tem que ser de baixo, tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo, você está querendo que a pessoa seja a sua imagem, a sua semelhança? Só Deus nós podemos ser a sua imagem e semelhança, de homem nenhum. E a gente cai nessa tentação de querer ser como um divino. Nós queremos que as pessoas pensem como nós. Olha, a sua esposa não vai pensar como você, o seu marido não vai pensar como você, os seus filhos não vão pensar como você, o seu irmão em Cristo não vai pensar como você, eu não vou pensar como você, eu não vou pensar igual o outro pastor, e cada um vai pensar diferente, e mesmo assim vamos ser unidos, mas respeitando as nossas diferenças. Respeitando os nossos gostos. Eu sempre falo isso como exemplo. Talvez você goste de calça rasgada porque está na moda. Eu acho isso um absurdo. Como é que eu vou comprar uma calça rasgada? Ainda é caro. Mais caro que a calça sem ser rasgada. Para mim, não entra na minha cabeça. Na minha cabeça de coroa, não entra. Não tem santo que consegue botar na minha cabeça isso. Como não tem santo que vai fazer eu vestir uma calça rasgada um dia, que eu já vesti muito, eu já disse isso. Mas eu tenho que respeitar os irmãos que chegam com a calça e cada dia mais rasgada. E eu tenho que respeitar. E eu tenho que aceitar. Eu não posso ser o mal educado de chegar no irmão com aquela calça rasgadona e falar: ei, coisa ridícula. Não posso, eu tenho que ficar assim, ó, contando paisagem. Glória a Deus. Eu tenho que respeitar que ele acha bonito. E tudo bem. É a multiforma, é a forma diferente de cada um. E mesmo assim nós podemos ser unidos com essas diferenças. Mas o que acontece com a família, e muitas vezes a família não consegue ser unida, porque eles não respeitam as diferenças da sua casa. É o homem querendo que a esposa pense igual a ele, é a esposa querendo que ele pense igual a ela, é os pais querendo impor algo dos filhos para eles pensarem como ele. E alguém quer ser o parâmetro de toda a família, e todo mundo tem que pensar e ser como ele. E aí começa uma briga sem fim nos lares, porque na verdade um quer que o outro seja como ele, um quer que a pessoa coma como ele. Tem gente que gosta do feijão em cima do arroz, tem gente que gosta do feijão por baixo do arroz, e tem gente que tanto faz se o feijão está por cima ou por baixo, ele quer comer, não importa. Olha, eu prefiro o feijão por baixo do arroz. Eu acho que o caldo vai embora e só fica lá os carocinhos ali sem nada no arroz. Mas a minha esposa já consegue ficar, ela gosta de que o feijão por cima e eu com o feijão por baixo. E a gente vai ficar brigando por causa disso? Tem gente que briga até para a posição de papel higiênico. O papel higiênico tem que ser assim, porque diz a ética. Não, tem que ser assado, irmão, o negócio é limpar direitinho.
Por que isso? Porque nós, muitas vezes, queremos impor o que pensamos, o que somos, sem respeitar as diferenças, e brigamos e tiramos a unidade, porque a unidade só pode existir na diversidade. A sua família, Deus quer que seja unida, porque só assim ela vai vencer o diabo, só assim a glória de Deus vai vir. Para isso tem que haver respeito diante da diversidade. E eu quero falar sobre diversidade usando aqui algo muito comum: o garfo, a colher e uma faca. O garfo, a colher e a faca são três coisas completamente diferentes. Três coisas diferentes. O garfo, a colher e a faca são completamente diferentes, mas eles têm a mesma missão. Eles têm a mesma missão, que é te ajudar a comer. Agora, eles têm funções diferentes, são diferentes, mas têm a mesma missão, ou deveria ter. Você vai ter dificuldade de comer algumas coisas só de garfo. Imagina aquele bifão só de garfo, irmão, tentando pegar e tirar com o dente. Você vai ter dificuldade de comer só de faca. E de acordo com o alimento, você vai precisar de colher, porque comer sopa de garfo e faca não dá. Mas juntos, mesmo com as diferenças, eles cumprem a mesma missão. Mas eles são diferentes. E eles entram em harmonia na nossa alimentação, porque eles têm funções diferentes e eu preciso dessas diferenças. Tenta comer com 2 garfos. Tenta comer com 2 facas. Até comer com 2 colheres a sopa é esquisito. Você precisa de pelo menos 2. Você precisa das diferenças, porque essas diferenças que vão completar para cumprir de forma de excelência a missão deles, que você coma aquele alimento. Ora, nós precisamos ter a unidade como objetivo para a nossa família. A sua família pode ser diferente. E você não precisa tentar mudar as pessoas da sua casa. Creia que quem muda pessoas é o Espírito Santo. Creia que a única forma de você mudar as pessoas na sua casa é com o joelho no chão e orando, porque quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo. Quem convence o homem e a mulher do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Quem transforma pessoas ainda é o Espírito Santo. Não sou eu, nem sou você. Nós transformamos a nossa casa pedindo o Espírito Santo para transformar cada um deles. Mas você, em vez de ficar tentando mudar as pessoas da sua casa, tenta colocar neles algo na cabeça deles. Temos a mesma missão. Qual é a missão? Sermos unidos. Mesmo diante das nossas diferenças. Você talvez é garfo, eu sou faca e o outro é colher. Mas nós temos a mesma missão, sermos unidos. E se todo mundo for cristão na sua casa, sermos unidos e agradar o Senhor. Mas se nem todo mundo ainda é crente, mas será que é uma promessa do Senhor? Diga, nós temos como missão sermos unidos. Jesus é a nossa esperança, mas a unidade é o nosso objetivo como família. Precisamos ser unidos mesmo com as nossas divergências. Preste atenção você, talvez alguém na sua casa ainda não é crente. Mas eu creio na promessa, creio no Senhor teu Deus, será salvo tu e sua casa. Você crê nisso? Você crê? Mas você não precisa esperar todo mundo se converter para a sua casa ser algo da glória de Deus. Não precisa ser todos crentes para a sua casa ter unidade. Tem gente esperando, quando meu filho se converter, vai ter unidade na minha casa. Quando meu marido se converter, vai ter unidade na minha casa. Não. Quando vocês tiverem o mesmo objetivo, vocês terão unidade. A unidade deve ser esse objetivo.
você tem que respeitar essas diferenças. Mesmo a diferença da fé, que um dia o Senhor vai tocar e transformar o coração deles. Mas enquanto isso, respeitamos as diferenças e vamos ficar unidos. Porque quando tem unidade, o diabo se afasta e é mais fácil o Espírito Santo trabalhar. A segunda coisa que você precisa fazer como prisioneiro de Cristo, para Deus fazer algo tremendo na sua lar e transformar o seu lar num lugar de unidade, é priorizar a sua transformação. Veja, a sua transformação, não é a transformação do outro da sua casa. Você precisa priorizar a sua transformação em favor da unidade. A Adventist prioriza a transformação do outro. Mas nós precisamos priorizar a nossa transformação, é a minha transformação que eu tenho que priorizar. Não a transformação da minha esposa, dos meus filhos, do meu neto, e na minha casa é muita gente. Mas eu tenho que priorizar a minha transformação. E olha o que Paulo fala, que como prisioneiros de Cristo nós somos transformados. Transformados como igreja, família da fé, transformados para a nossa família, para termos a unidade. E como vem essa transformação que ele fala em Efésios? Primeiro, essa transformação vem numa transformação de vocação. Você precisa transformar sua vocação. Transforme sua vocação. Deixa eu explicar para você, talvez você não entenda, como assim Paulo está falando para mim mudar a minha vocação? Presta atenção no texto. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, de novo ele fala, se você é prisioneiro de Cristo, você vai ser transformado, porque Cristo nos transforma. Que andeis de modo digno da vocação, que foste chamado com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha o que ele diz, ande de modo digno da vocação sua. Você foi transformado pelo Espírito Santo e Deus transformou a sua vocação. E às vezes não fala muito isso. Deus transforma a sua vida, transformando a vocação que você tinha e agora não tem mais. Deus colocou outra vocação para você. Deixa eu te explicar o que é vocação. Vocação é uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer algo. Olha, vocação é uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer algo. Aí você talvez vai perguntar, e como assim Deus mudou minha vocação? Deus mudou a sua inclinação, a sua tendência. Deus te colocou uma nova habilidade que você nem sabe. Você já teve a experiência de descobrir depois com o tempo uma vocação que você não sabia que tinha? Eu vi na televisão um rapaz de 60 anos que se aposentou e não aquela coisa de o que eu vou fazer, me aposentei, não sei o que eu faço. E aí ele descobriu uma vocação que não sabia. Ele sabia fazer artesanato. Ele sabia fazer artesanato e abriu uma oficina de artesanato. Depois dos 60 anos, ele descobriu essa vocação. E agora ele está com 70 anos. E ele diz, há 10 anos que eu faço e vendo meus artesanatos. E só descobri depois dos 60. O meu pai, falecido, ele só tinha o primeiro grau por muito tempo. E eu me lembro quando era criancinha, meu pai dizia, eu vou estudar. E eu não entendia muito, meu pai dizia, eu vou estudar. Meu pai era numa época que a pessoa se aposentava por tempo de serviço. Então, como ele começou a trabalhar com uns 14 anos de idade, ele se aposentou relativamente cedo para os dias atuais. Quando ele se aposentou, a primeira coisa que ele fez foi entrar no supletivo e terminar o ensino médio. Ele acabou o ensino médio, entrou na faculdade e descobriu uma vocação de ser professor.
Ele foi professor e viu que ele era apaixonado por língua portuguesa e literatura brasileira, porque ele lia muito. Ele virou professor. E aí ele conseguiu entrar num concurso de professor do Estado, e ele estava na idade limite. Se ele não passasse naquele ano, não ia ter mais vez, porque ele já estava muito à idade avançada. Ele passou naquele ano e entrou no Estado. Aí ele também gostava de dançar. E isso ele sabia desde pequeno. Ele entrou na escola e fez um curso de literatura e de cultura, ensinar a pessoa a dançar, poesia, e aí fez sucesso na escola lá. Ele acabou se aposentando também como professor. Ele foi professor por mais de 20 anos, mas ele começou com mais de 50. E hoje, lá em Mesquita, tem uma escola com o nome dele, homenageando ele. Veja, ele só descobriu depois de velho que ele tinha uma vocação. Você já passou por experiência, só descobriu de um tempo, olha, eu tenho vocação para isso. Você precisa descobrir que quando você aceitou Jesus, Deus colocou uma nova vocação na sua vida, uma nova tendência, que você nem acredita que tem, e talvez você nem descobriu que tem. E é isso que Paulo está dizendo, você é digno de uma vocação, essa vocação não é a vocação do seu DNA, não é a vocação do seu talento, do seu dom, é a vocação que agora o Espírito Santo colocou na sua vida, uma tendência que você precisa desenvolver. Toda vocação você precisa desenvolver para despertá-la. Você precisa desenvolvê-la, você precisa começar a fazer, e aí você vai desenvolvendo aquela vocação. Qual é a nova vocação em Cristo que Paulo diz que você tem? Primeira vocação, a tendência que você tem. Você agora tem a tendência de ser humilde, você talvez nem saiba disso. Porque você não se despertou para isso. Porque você não tem aprimorado isso. E o que é ser humilde? Ser humilde, irmãos, é achar que você não é maior do que ninguém. Ser humilde nada mais que isso, que você depende de pessoas e você não é maior nem melhor do que ninguém. Ser humilde não é ser pobre, que tem muito pobre que não é humilde. Ser humilde é entender que você não é melhor do que ninguém, que você está sempre aprendendo, que por isso você usa a diversidade. Você não julga pessoas porque sabe que você também erra. Você não é melhor do que ele, mesmo que ele tenha errado. Humildade é isso. Mas você tem a vocação da humildade quando aceitou Jesus através do Espírito Santo. Você tem a vocação da mansidão. Você vai dizer, não, esse eu não tenho não. É porque você não desenvolve no Espírito. Se você for prisioneiro de Cristo, se você buscar o Senhor, através do Espírito Santo, vai te ajudar a desenvolver uma vocação que você nem sabe que tem, que é a vocação, a tendência para a mansidão. Não, isso é questão de temperamento. Agora não é temperamento, irmão, é questão de espírito. Paulo está dizendo, viva digno da sua vocação. Você agora tem uma tendência que vem do Espírito Santo, a tendência que você nem imagina de ser manso, de ser longânimo, ou seja, ser paciente. Você agora tem a tendência de suportar as pessoas em amor, porque tem gente que só suportando, irmão, que é só a graça de Deus. Mas você tem agora a tendência de suportar essas pessoas. Você tem a tendência de fazer isso por seu próprio esforço, porque a tendência, agora, a vocação, você não tinha vocação para isso, porque você não tinha o Espírito Santo dentro de você, porque você não aceitou a Cristo, mas agora que você aceitou a Cristo, você tem essa vocação, você tem essa tendência, que talvez você não desenvolve como prisioneiro de Cristo. E por que Ele te deu essa tendência? Porque sem isso, você não vive unidade em lugar nenhum, nem na igreja, nem na sua casa. Para ter família com unidade, tem que ter humildade, de se achar melhor do que ninguém. Tem que ter mansidão, porque tem hora que a pessoa tira a sua paciência, mas tem hora que você também tira a paciência dela, ela que precisa ser mansa. Tem que ter longanimidade, tem que ter paciência, irmãos. Se você tem filho pequeno, tem que ter paciência. Se tem filho adolescente, paciência vezes 2. Se você tem filho jovem, haja paciência.
E se seu filho é velho, comete ainda burrada. Tem que ter muita paciência. Ou seja, se é mãe, você vai ter que ter paciência pro resto da vida. Não é verdade? Ser mãe é um exercício de paciência, independente da idade do seu filho. Ah, meu filho agora está andando, acabou. Andou é pior, porque vai quebrar tudo. Ah, agora ele é junior, tu vai ver, vai estar machucando. Ah, mãe. Ah, agora é adolescente, aí é o inferno. Ah, ele é jovem, não vai te escutar mais. Ele casou, glória a Deus, saiu de casa. Aí fala, mãe, a minha esposa está fazendo isso. Não adianta, irmão, tem que ter paciência. É um exercício. Você vai ter que suportar o outro em amor. Na igreja, na sua família, vai ter alguém na sua família que você suporta em amor. Você vai dizer, Nossa Senhora Gospel. Você vai lembrar, fazer o sinal da cruz e tudo. Ah, Senhor, chegou a pessoa, glória a Deus, me ajuda aí. Sem essas ferramentas, não há unidade. Por isso o Senhor colocou essas inclinações em você através do Espírito. Não é algo que você nasceu. Ninguém tem como inclinação ser humilde, ninguém tem como inclinação ser manso, ninguém tem como inclinação ser longânimo, ser paciente. Ninguém tem essas tendências. Mas agora o Senhor, através do Espírito Santo que mora em você, está dizendo, você sabia que eu sei que é pavio curto, mas agora eu coloquei a tendência de você ser manso, se você exercitar isso, você vai conseguir ser? Você sabe que agora eu não tenho paciência. Você sabia que agora o Espírito Santo habita em você e eu consigo agora desenvolver a paciência na sua vida? Ah, essa pessoa eu não suporto. Você sabia que agora eu sou o Espírito Santo, estou dentro de você, e eu consigo te ajudar a exercitar, a suportar aquela pessoa chata? O que eu faço? Se esforce, porque eu te dei as tendências e as condições. Você só precisa se esforçar como prisioneiro de Cristo, porque sem isso não há unidade. Transforme seus dons. O texto diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aí ele vai dar uma lista de dons em Efésios. Ele está dizendo, a igreja é a multiforma e cada um tem dons diferentes para servir a igreja, a família da fé. Mas também na sua família, cada um tem um dom e deveria servir as pessoas com esse dom. Eu quero te desafiar a você usar os seus dons e o seu melhor para a sua família. Coloque a mão no seu coração aqui. Quero que você seja desafiado. Repita comigo. Eu quero usar os meus dons e o meu melhor para a minha família, da fé e da minha casa. Você usa os seus dons, os seus melhores dons para a sua família? Por exemplo, você que sabe cantar, você já cantou para o seu cônjuge? Fora o casamento, no dia do casamento, tal, que eu vejo às vezes quem canta, você já cantou para ele? Você que é filho, você já cantou para sua mãe? Alguma vez você chegou assim, mãe, vou cantar para você uma música só para a senhora, porque é um dom que eu tenho, eu quero usar esse dom para te servir. Nós usamos nossos melhores dons para as pessoas de fora, para o nosso trabalho secular. Usamos, às vezes, os nossos dons para os desconhecidos. Você tem dons e talentos. Você já usou eles em prol da sua família? Já colocou à disposição da sua família esses dons, seja ele qual for? Ah, eu sou bom de finanças. Já colocou o seu jeito de administrador em prol da sua família? Pegou aqui, deixa eu te ajudar aqui nas suas contas, que eu vou te ajudar. Você já colocou os seus dons em favor da sua família? Ou é só as pessoas, os desconhecidos? Você dá o seu melhor para a sua família?
Ou só dá o seu melhor para as pessoas que vão visitar a sua casa? A melhor comida que você faz é quando vem visita. O melhor prato é quando vem visita. O melhor copo é quando vem visita. A mesa mais bonita é quando vem visita. O melhor que você tem não é para a sua família, é para os outros. E como você pode dizer que a sua família é a coisa mais importante, que o melhor que você tem, você dá para os desconhecidos e não para a sua casa? Eu quero dizer que a melhor mesa tem que ser com a sua família. O melhor prato mais bonito é com a sua família. O copo mais bonito tem que estar com a sua família. E a melhor comida tem que estar entre vocês. Porque você tem que dar o seu melhor para a sua família. Ou será que os seus filhos crescem dizendo: opa, chegou visita, vai comer bem hoje? Opa, seu filho fica brincando: chegou gente, glória a Deus, agora vai. Nós esquecemos de dar o nosso melhor, os nossos dons, porque fazer uma mesa bonita é um dom, irmão, que eu não tenho, diga de passagem. Fazer uma boa alimentação também é um dom. E às vezes nós colocamos esses dons, que são tantos, à disposição de tantas pessoas, mas não colocamos na nossa família. Paulo também fala isso com a igreja. Nós colocamos nossos dons à disposição do mundo, mas não colocamos diante da família de Deus, que é a igreja. Paulo também diz que nós temos que transformar as nossas atitudes. Eu não vou ler o texto porque é longo, está em Efésios capítulo 4, do verso 25 ao 32, você pode ver depois. Mas aí ele vai dar uma lista de atitudes que precisam ser transformadas. Porque sem essas atitudes serem transformadas, também não existe unidade. Você tem que transformar a mentira em verdade. Ou seja, pare de falar mentira. Isso não ajuda na unidade, não ajuda a família. Comece a falar a verdade. Depois ele diz: todo mundo se ira, mas você não pode ter descontrole na ira. Você tem que aprender a controlar a sua ira. E ele vai dizer: olha, não deixe que a ira passe nem por um dia. Ele vai dizer sobre isso: você não pode descontrolar a sua ira. Meu irmão, calma. Você tem que se irar, todo mundo se ira, eu também. Mas nós precisamos aprender a controlar a nossa ira. E quando a gente não consegue, tem que pedir perdão por causa disso. Temos que parar de ouvir o diabo. Ele diz: para de dar ouvido ao diabo. E começa a ouvir o Espírito Santo. Começa a transformar os seus ouvidos. Eu não vou mais dar ouvido ao diabo, porque o diabo fala, irmão. O diabo fala. O diabo, na verdade, não fala, ele grita. O diabo é pior que aquele mosquitinho de noite que perturba, ele está sempre falando, gritando. Mas nós temos que ouvir o Espírito e não o diabo. Nós temos que parar de falar palavras torpes na nossa família. Olha, eu sou de um tempo e eu vejo o declínio espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem crescido a igreja, mas ela, ao mesmo tempo que ela cresce, infelizmente ela piora. Eu sou de um tempo que era um escândalo um crente xingar, irmãos. Se um crente xingasse, todo mundo parava. Tudo parava assim, pum, tudo parou, pum, 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 até o cara ficava sem graça. Como assim, rapaz? A gente é crente, xingou? Agora é comum, crente xinga no trânsito, xinga a mulher, xinga não sei o quê, xinga para não sei o que lá. Eu sou do tempo que quando dava uma topada, tinha que falar: glória a Deus! Ou fazia xingamento de crente: fariseu, saduceu, sepulcaiado. Mas hoje, o marido crente xinga a esposa xinga o marido, xinga os filhos, palavras torpes.
E a Bíblia fala aqui, Paulo dizendo, transforme suas palavras para palavras que edificam. Palavras que edificam transformam a sua família e criam unidade. Palavras torpes é dar ouvido ao diabo. Sua boca tem que ser um poço de bênção e não de maldição, irmãos. Porque a Bíblia diz que a palavra falada e a flecha lançada não volta, meu amigo, não volta. Uma palavra que seu filho ouviu, ele talvez não esquece mais, sua esposa não esquece mais, seu marido não esquece mais, você esqueceu o que falou, porque quem bate esquece, é quem apanha que não esquece, irmão. Como diz na minha terra, martelo não lembra o que fez com prego, mas o prego nunca esquece o que o martelo fez. Nós temos que tirar a amargura e transformar em perdão. É óbvio que algumas vezes nós vamos extrapolar porque somos imperfeitos e vamos ofender, mas não podemos deixar isso atrapalhar a unidade. Precisamos perdoar e sermos perdoados. Preste atenção nesse texto de Efésios, que Paulo fala sobre unidade. Para que não sejamos como meninos, e eu destaquei isso, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é cabeça em Cristo. Paulo está dizendo, vamos deixar de ser menino? Vamos ser prisioneiro de Cristo? Vamos crer na unidade, na nossa casa, nossa família? Porque uma família unidade é uma família madura. E uma família que não tem unidade, que é dividida, é uma família de pessoas imaturas, de criança. Você não tem uma família, você tem uma creche. Eu quero dizer, a sua casa é uma creche que só tem criança imatura, por isso vive brigando, xingando e não sei o quê, se ofendendo, picuinha, briga com qualquer coisa. Sua casa é uma creche, sua casa não é uma família, porque não são pessoas maduras. Paulo diz, são meninos. E eu quero te fazer um desafio. Eu falei que quem quer ser o primeiro? Alguém precisa crescer talvez na sua casa. Alguém precisa ser maduro na sua família. Maduro para quê? Para cuidar das outras crianças que são imaturas. Porque imaturo, criança, precisa de um adulto para cuidar deles. Até que eles cresçam. Demora, mas eles crescem e sejam maduros. Quem quer ser o primeiro maduro na sua casa? Que vai tomar conta das crianças. Realmente vai ter que ter paciência, longanimidade. Por isso ele te deu essas inclinações. E essas crianças vão crescer, porque um dia você foi criança, não se acha melhor do que eles. Seja humilde. Eu já fui criança. E demora para uma criança crescer, irmãos. Demora anos para crescer. Para chegar à maior de idade, 18 anos. Demora para uma criança crescer. Mas alguém tem que ser adulto na sua casa. Alguém tem que ser o primeiro, vai dizer, eu vou ser o primeiro adulto na minha casa. Eu não vou ser mais menino. Eu não vou ser mais menina. Eu vou crescer porque eu estarei prisioneiro em Cristo. Eu vou desenvolver essas inclinações que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu nem sabia que tinha. Eu acho que não é possível ser manso, mas o Espírito Santo diz que eu posso através dele. Ele diz que eu posso ter longanimidade através dele. Ele diz que eu posso ter paciência através dele. Que eu posso ter essas inclinações. Eu vou ser um maduro adulto na minha casa, mesmo sabendo que todo mundo é criança. Mas pelo menos eu deixei de ser criança. Eu vou tomar conta desse pessoal. Eu vou dar o exemplo. Eu vou orar. Eu vou ser prisioneiro de Cristo, mas só preso em Cristo eu vou aguentar. Mas logo,
outra pessoa na minha casa vai amadurecer, vamos ter 2 adultos. E aí nós 2 vamos estar juntos. E depois o outro vai crescer, vamos ter 3 adultos. Até que Deus um dia fazia a boa obra no meu lar e não tem mais criança ali. E aí nós vamos ser unidos em Cristo. E aí o diabo vai temer minha família, porque ela vai ser conhecida entre os principados e potestades. O problema é que, quanto uma casa, ninguém quer pagar o preço de crescer e ser adulto. Porque como ninguém quer ser, eu também não vou ser, e fica esse monte de criança brigando. Feche seus olhos. Eu quero te jogar esse desafio na sua vida. Eu quero chamar você para esse desafio de ser o adulto na sua casa.